muito estimado Padre Ari, nosso querido pároco desta bonita paróquia muito amada de Santo Antônio de Pádua, daqui de Aciara, Goiás. Meus queridos catequistas, ministros e ministras, amados crismandos que vieram hoje para receber esta unção, povo de Deus aqui presente. Nós estamos no tempo do Advento, que é um tempo da espera, como nós estamos contando as velas do Advento. No próximo domingo já celebraremos o 4º domingo do Advento e logo depois o Natal de Jesus. No tempo do Advento não é um tempo próprio para as crismas, mas em razão pastoral, tamanho da diocese, as distâncias e o número de pessoas para crismar, o bispo pode abrir mão dessas exigências e conceder, como concedemos para esta crisma hoje, nesse dia 19 de dezembro. Amanhã, pela manhã, teremos a outra turma. Nós ouvimos as leituras, a primeira leitura que narra o primeiro Pentecostes. Aquele momento esperado pelos apóstolos e Nossa Senhora no cenáculo de Jerusalém. Um momento que foi anunciado pelo Senhor depois da sua ressurreição, ao aparecer aos apóstolos, disse: dirigi a Jerusalém, que é a cidade santa do grande Deus, onde recebereis o Espírito Santo. E assim eles procederam. 50 dias após a Páscoa, receberam o Espírito Santo. E os Atos dos Apóstolos diz que eles ficaram todos tomados por esta graça, e sobre a cabeça de todos veio uma chama de fogo, porque o Espírito é luz, é fogo que queima as paixões, os vícios e as misérias. No Evangelho, nosso Senhor entra no lugar onde estão os discípulos e diz: a paz esteja convosco, recebei o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele traz a paz ao nosso coração. E o salmista nos ensina a pedir o Espírito Santo. Enviai, Senhor, o vosso Espírito. Todo bom católico pede sempre: Senhor, envia-me o teu Espírito. Na crisma, aqueles que receberam a graça do batismo são confirmados no poder do Espírito Santo, já recebido no batismo, mas na crisma o Espírito permite desabrochar os carismas, muitas vezes adormecidos no coração de quem foi batizado. O que é preciso para recebermos de maneira profunda o Espírito Santo em nós? Precisamos de uma palavrinha que é muito própria do tempo do Advento: conversão. A conversão é uma palavra que vem do latim, que significa cor dare. Cor é coração, dar é dar. Dar o coração a Deus, tirar o coração das trevas, da escuridão do pecado, da obscuridade, e levar o coração à luz divina, à luz de Cristo que brilha
sobre nós. Quando olhamos para o círio pascal, nós recordamos que o Cristo ressuscitado é luz. E o Espírito Santo que vem do coração do Pai e do coração do Filho, enche de luz também o nosso coração. E o Advento está nos conduzindo, agora nesses dias mais próximos do Natal, à luz de Belém, ao Cristo que rompe a escuridão das trevas e nasce na manjedoura, pobre de Belém, para ser luz para nossas vidas. Portanto, a conversão está profundamente ligada à luz. Quem é convertido recebe a luz. E a luz nos tira da cegueira, da escuridão, do abismo. Nos oceanos, nos profundos dos oceanos, chamadas regiões abissais, onde praticamente quase não tem vida, existem alguns peixes e eles são cegos, porque o peso da água os cegam, não os deixam enxergar. Quem está no pecado é como esses peixes que estão sob o peso de uma estrutura de maldade, de ausência de Deus, de miséria, que não nos deixa vir à superfície para buscar a luz. Nesta missa, eu quero convidar você e cada um de nós aqui para meditarmos sobre isso. Como está a luz de Cristo no meu coração? Porque a luz do Cristo que nasce em Belém é a mesma luz do ressuscitado em Jerusalém, é a mesma luz de Pentecostes derramada no coração dos apóstolos e de Nossa Senhora. Não é possível, meus irmãos, que nós católicos ainda permaneçamos em pecados. O pecado é algo que nós não podemos aproximarmos dele. Como diz o livro do Eclesiástico, lá no capítulo 20. Foge do pecado como se foge de uma serpente. Porque o pecado mata. O pecado assassina as nossas almas. Os diversos pecados. O pecado da honestidade, da desonestidade, melhor. Gente que não paga o que deve. Gente que subtrai a herança do outro. Gente que rouba. Nós estamos vivendo agora no Brasil uma enxurrada de corrupção nunca antes vista nesta nação. Roubo até dos idosos, no INSS, desvio nos correios, nas estatais. É um governo perdulário, que não tem um testemunho, porque ali não há conversão. Quando se há conversão, se há honestidade, porque a conversão vem pela fé. A fé, a conversão que o Espírito Santo dá a nós, inclui um dom dos 7 dons, chamado temor de Deus. Não é para a gente ter medo de Deus, mas ter medo de ofender a Deus, porque Deus é a luz perfeita, é o supremo bem. Deus é tudo. É o Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. E como nós podemos enxergar nesse mundo tanta gente tapada, que não quer enxergar a luz, que não quer converter o coração?
não só na sociedade, mas dentro da igreja também, dentro do mundo político. Porque no Brasil parece que ser político é ingressar na corrupção. Isso está errado. Quem assume os poderes tem que assumir como serviço, como funcionário do povo. Isso vale para o executivo, para o judiciário e para o legislativo, tanto municipal, estadual e nacional. É vergonhoso que a gente vê autoridades que tiram a liberdade dos outros, opressão, críticas que a gente escuta de forma contundente e contumaz sobre os poderes da República, porque falta ali conversão, falta ali luz divina. O que quer uma pessoa com milhões e milhões roubados, desviados e de forma muito maligna extraído da aposentadoria dos idosos deste país? R$30 ali, 50 ali, 70, 10, 20, juntando tudo são bilhões roubados. E o povo de Deus precisa rezar mais pela conversão da nossa pátria. Precisamos pedir mais a intervenção de Nossa Senhora Aparecida e de São Miguel Arcanjo em favor do nosso país. E pedir a Deus que dê força àqueles que são bons, que são poucos que estão ali, para que eles não desistam e que eles possam fazer barulho, proclamando a luz, a fé, o testemunho, a honestidade. Nós nos afastamos de Deus quando também não controlamos a nossa sexualidade. O Brasil, em adultério, pornografia, prostituição, ele é campeão. Quanta miséria sexual nós temos neste país, e por que não dizer aqui também Iaciara? Adultério, traição, homens e mulheres encegueirados na pornografia, pecando terrivelmente contra a pureza. Casais que vivem juntos podem casar na igreja e não o faz, porque prefere ficar na vida irregular, distante da comunhão de Deus. Qual deve ser a grande preocupação de um católico? Poder comungar todos os domingos. Ficar sem a comunhão é negligenciar o alimento mais importante, que é o alimento da nossa alma. E quantas vezes nós comungamos mal? Chegamos na comunhão com ódio, com adultério, com impureza, com desonestidade, com mentiras, com falta de amor na família, falta de caridade com os que sofrem, preguiça, todos esses vícios medonhos, apego às coisas, suvinagem e por aí vai. Santa Imelda, ou melhor, Beata Imelda, era uma menina que desde criança não entendia por que as pessoas que comungavam a hóstia não morriam. Ela achava que ela tinha uma consciência tão profunda da Eucaristia, que se alguém comunga Jesus ressuscitado na hóstia, ele já deveria morrer para ir para o céu. Ela entrou para o convento sem fazer a primeira comunhão. E foi fazer a primeira comunhão com 12 anos, já vestida de freirinha, no convento. E no dia que ela fez a comunhão, que ela ajoelhou de véu na cabeça, recebeu a hóstia e voltou para o banco ao lado da madre do convento,
ela encostou no peito da madre e morreu. Por isso ela é a padroeira daqueles que recebem a Eucaristia pela primeira vez. Uma fé maior do que esse mundo. E quantos de nós que comungamos mal? Comungamos em pecado grave, comungamos sem acreditar. E vocês hoje que recebem a crisma, recebem também a comunhão nesta missa, é um dia de muita alegria. A nossa crisma, por mais simples que sejam as orações e a unção, é um sacramento, é um sinal sensível da graça de Deus em nós. A pessoa que recebe a crisma, ela está disposta diante do altar dizer para Deus: eu quero ser um soldado do teu evangelho, levando uma vida de testemunho, uma vida de honestidade, uma vida de santidade. Onde os pés são colocados, deve os pés de Cristo estar junto. Porque prestemos atenção, um católico não pode entrar num lugar onde Cristo não entra. De maneira alguma. Uma casa de prostituição, Jesus não entra ali, então não cabe meus pés entrar. Jesus não entra numa casa de aposta, de jogatina, também os meus pés não vão entrar ali. Jesus não entra numa reunião de facção, de drogas, então os meus pés também não devem ir ali. Jesus não entra numa reunião política, onde vai se comprar votos, organizar corrupção, desvio de dinheiro. Não. Se o homem é casado, a mulher é casada, os pés devem andar em 4, até a morte, um ao lado do outro. Você nunca pode deixar os 2 pés que te completam ir atrás de outros pés. Deus quer abençoar nossas vidas. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia boas novas. Isso não é só para padre e missionário, mas é para vocês também que recebem a crisma hoje, nesse tempo de advento. Os pés de um católico fiel leva luz, deixa luz no rastro. Agora, para a gente chegar nesse nível, o que é preciso? Pensar todo dia na morte. Pensar que esse corpo nosso passa. E que esse corpo nosso não pode ser um brinquedo. Não pode ser um lazer. A gente não pode fazer tudo que o corpo quer. O corpo precisa também ser sujigado com a penitência, com o sacrifício, com o jejum, para que as tendências do corpo e da carne não contaminem o nosso espírito. Sobretudo os jovens, quanta vaidade nós temos nos nossos tempos. Quanto dinheiro jogado fora com moda, com vaidade, com bobagens. O cristão é simples, é despojado. Certa vez, num encontro de mulheres, há mais de 30 anos, no momento forte de oração, da efusão do Espírito Santo, foi revelada a vida de uma empresária que estava no encontro, que era apegada. E depois daquele momento muito bonito, momento dos testemunhos, ela foi lá dizer: eu quero me desapegar. Tinha quase 600 pares de roupa, 172 pares de calçado, eu lembro direitinho desse número.
não sei quantas coisas. E ela disse: eu quero desapegar. E virou para mim: o que faço? Eu falei: a sua paróquia está em reforma. Faça um bazar com tudo que você vai despojar e dá o dinheiro ao padre para terminar a reforma da igreja. E ela fez. Eu a encontrei há uns 20 anos atrás, que eu acho que já faleceu, no aeroporto. E ela me deu um abraço e disse: padre, aquele dia a pregação sobre o Espírito Santo, a efusão do Espírito Santo, me converteu. A minha vida era uma até aquele dia e virou outra depois daquele dia. Hoje eu sou uma mulher livre, não sou mais escrava de apego a nada, de vaidade. Bolsas, ela tinha quase 80. E bolsas dessas caríssimas, que algumas mulheres importantes aí do governo usam. Bolsas de 30 mil reais. Calçados caríssimos. Que vergonha, né? Ninguém entra com isso no céu. No céu nós não vamos precisar de carro, nem de moto, não vamos precisar de roupa, de ouro, de relógios caros, nada disso. O céu só quer de nós um tesouro, o nosso coração convertido, mudado, transformado, restaurado por Jesus. E nesse tempo de advento, e o Natal será a semana que vem, o que Deus quer de vocês que recebem a Cristo e de todos nós aqui, de mim, do Padre Ari? Que o nosso coração seja o presépio, que Jesus nasça dentro de nós e que no mistério do seu amor, que Ele realize um Pentecostes pessoal em cada um de nós, que é esse desejo de vida nova, esse desejo de andar somente no caminho da luz, no caminho do bem, como católicos justos, verdadeiros, amorosos com a sua família, católicos que sabem carregar a cruz. E quando chegar o final da vida, quando chegar a notícia de um câncer, ou de alguém na família que morreu, ou uma quebradeira econômica, você vai abraçar a cruz e dizer: eu estou preparado para qualquer provação. Nada vai me tirar a paz, porque a cruz de Jesus é esse pontilhão, essa pinguela que me atravessa desse mundo escravo do pecado para o mundo da luz do ressuscitado. Ser católico é algo mais belo neste mundo, mas é difícil. É lindo ser católico, mas é difícil, porque a igreja só dá para nós a cruz. A igreja não dá dinheiro para nós. A igreja católica não promete riquezas. Que tem alguns lugares por aí que você chega lá, o líder daquela seita diz: você doa tudo que você tem e Deus vai te recompensar. Isso me faz lembrar quando eu fui pároco da paróquia de Santo Antônio, em Mara Rosa, por 7 anos, um senhor que tinha um cavalo e uma carroça, já idoso, que fazia frete, ficava sempre na frente da loja de material de construção. As pessoas chegavam lá, compravam 2 sacos, 3 sacos de cimento, ele levava. Eu mesmo ligava na loja: entrega aí para o seu vigilato, tanto saco de cimento, manda levar lá na capela tal. Aí um dia ele chega na minha sala e diz: padre, eu estou aqui com vergonha. Eu falei: mas o que foi, seu vigilante? Que eu fui na tal igreja e eles disseram-me que se eu desse tudo, eu ia ser uma pessoa rica, próspera. E eu disse a eles: eu tenho minha casa que eu não posso dar, eu tenho meu cavalo e minha carroça. E o falso pastor lá disse: não, você pode dar a carroça e o cavalo. E ele deu. E eles venderam e ficaram com o dinheiro. E ele começou a passar fome. Resultado:
eu tive que fazer uma campanha e comprar uma carroça e uma égua que eu comprei para ele voltar a trabalhar. Como que um católico vai atrás disso? Nós só vamos atrás da cruz, e o Espírito Santo dá para nós os dons, os carismas, para compreendermos a vontade de Deus na nossa vida e não a nossa vontade. Que a nossa vontade é preguiçosa, quer sombra fria e água fresca. A nossa vontade quer baile, quer pornografia, quer sexo, quer mentira, quer tudo isso que não presta. Por isso que a nossa inteligência, ungida pelo Espírito Santo, deve iluminar a nossa vontade para que ela não incline ao pecado, mas incline para a nossa salvação. E é esta salvação que eu venho aqui, como um humilde servo, nesta noite dizer para vocês: acolham a salvação de Cristo, que é a nossa maior riqueza. Fuja das coisas da carne, fuja das injustiças, fuja das mentiras, fuja do pecado. Leve a sua vida com paciência, carregue com amor a cruz. Ninguém escapa da cruz, porque a cruz, repito, é o pontilhão, é a nossa pinguela que está sob o abismo que separa a escuridão do mundo pecaminoso da luz do ressuscitado. Que Nossa Senhora, estrela da evangelização, interceda para que nós possamos internalizar o querigma, o amor de Deus, Jesus Salvador, que nos leva à renúncia do pecado, que nos dá a graça da fé, que nos dá uma conversão sincera e um amor à nossa comunidade para vivermos todos unidos num verdadeiro cenáculo que deve ser a paróquia, onde o Espírito Santo derrama todo dia sobre as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, os idosos, os doentes, a força da sua luz, que é a prefiguração da luz eterna para onde estamos caminhando com fé e muito amor e esperança, assim seja.